todos os poderes do clã Zenin. E seguinte, eu não vou contar a história total dessa galera, o foco vai ser principalmente nos feitiços do clã. Então, sem mais enrolação, bora! As 10 sombras do Megumi, bora lá. O Megumi aqui é tecnicamente um membro do clã Zenin, já que seu pai Toji era um Zenin. E bom, as 10 sombras é uma técnica inata que veio desse clã, tanto que mais para a final do vídeo vocês verão outro Zenin com essa mesma técnica, só que meio diferente. Seguinte, o usuário é capaz de invocar 10 Shikigamis diferentes. O usuário precisa primeiramente lutar e derrotar cada um dos Shikigamis, e depois de derrotados, o usuário poderá usar eles livremente. É tipo Pokémon, tá ligado? Mas tem um Shikigami que demorou bastante para algum membro derrotá-lo, mas bora com calma. Tem os Cães Divinos, usados para rastreamento e ataques rápidos, Nui, usado para fugas e velocidade de voo, Gama, um sapo usado para fugas e contenção de inimigos, Orochi, usado principalmente para ataques surpresas, Bancho, usado para ataques rápidos de água e ataques pesados, Kamo, uma fusão de sapos, e Nui, que cria sapos com asas, Totikas, usados para distração em massa, Konki, usado para ataques poderosos, pena que apareceu muito pouco e tarde na obra, Ensho, usado para ataques em linha reta com extrema força, e por último, o General Divino Mahoraga, um Shikigami que tem força, resistência e velocidade absurdas, e seu principal poder, se adaptar a tudo. O principal motivo de ninguém usar ele, a maioria dos feiticeiros usa uma Horaga como ataque kamikaze para levar um inimigo poderoso junto com ele para o inferno. Restrição celestial da Maki. A Maki não tem um feitiço, mas ela tem algo até melhor. A restrição celestial, ela tem 0% de energia amaldiçoada, mas em compensação ela fica com corpo, com força, sentidos, resistência e velocidade sobre-humanos. Então, para os padrões de Jujutsu Kaisen, isso não é um poder, mas vamos concordar, um super corpo é um poder pra nós. Mas tem um detalhe, no mundo de Jujutsu Kaisen, gêmeos são um negócio complicado. Maki e Mai são consideradas um único indivíduo. Por causa disso, quando Mai fez a espada divisora de almas e foi de base, toda a energia amaldiçoada dela foi direto pra Maki, e deixando a Maki com mais força física, podendo agora aguentar mais danos, ficar com seus sentidos mais apurados e rápidos, resistir mais a ataques e técnicas paralisantes, e mais forte para poder eliminar qualquer um que estiver em seu caminho, batendo de frente até com um Sukuna. Restrição celestial do Toji. Bom, não preciso falar tanto do Toji, já que ele também tem a restrição celestial, mas umas coisas que eu gostaria de falar. O Toji tá no mesmo nível de poder físico da Maki, e a Maki tá no mesmo nível de poder do Toji. Então eles estão empatados em força física, mas eu acredito que o Toji seja mais forte pelo fato do Toji ter mais experiência de combate do que da Maki, já que o Toji mandava vários feiticeiros pro caixão, ele precisava ser mais estrategista, como foi no caso do Gojo. E outra coisa que ainda não foi mostrado com a Maki, nem acho que vai acontecer, é o seguinte: Gigi Akutami já confirmou que o corpo do Toji causa um bug em feitiços de possessão. O corpo do Toji é tão poderoso que conseguiu subjugar a alma daquele feiticeiro aleatório que usou o corpo dele em Shibuya. Assim, o Toji tomando o controle total do seu próprio corpo e só podendo ser vencido por ele mesmo. Não é 100% confirmado que esse bug seja a restrição celestial ou exclusivamente a restrição celestial do Toji. Criação barra construção da Mai. A Mai era uma garota extremamente submissa dentro do seu clã, mas sua irmã gêmea Maki era mais livre, digamos assim. Por causa disso, a Maki levou a Mai para o mundo dos feiticeiros mais a fundo, só que né, ela odiou a Maki por causa disso, já que sua energia amaldiçoada não é o suficiente para ser uma feiticeira competente. A Mai tem a técnica inata de criação ou construção, como queira chamar. Essa técnica amaldiçoada permite que seu usuário crie qualquer objeto do nada. Em seu primeiro confronto com a Maki, ela só demonstrou usar para fortalecer suas balas e criar uma bala surpresa para poder atingir a Maki. Ela também mostrou mais dessa técnica no arco do massacre do clã Zenin, quando ela criou a famosa arma amaldiçoada, a espada divisora de almas. É apenas uma réplica, mas funciona igual ao original. Essa é uma espada que permite acertar diretamente a alma do inimigo, ignorando a resistência física do inimigo. Demonstrado quando
quando Toji cortou o dragão do gueto, mas né, tem um preço alto, principalmente pra Mai. Ela tem pouca energia amaldiçoada, então só criar uma única bala esgota ela completamente. E ela só conseguiu criar a espada porque ela trocou a sua própria vida para entregar a espada para a Maki. Projeção do Naobito. Ele era o líder do clã Zenin e era bem forte. Seguinte, ele tinha um feitiço de projeção, que na minha opinião é um dos feitiços mais criativos de Jujutsu Kaisen. Seguinte, o feitiço dele faz o usuário dividir um segundo em 24 quadros de animação, criando um caminho pré-definido. Assim, o usuário precisa seguir os 24 quadros para fazer a ativação total. Com isso, o usuário fica incrivelmente rápido. No arco de Shibuya, a narradora, ou Tengen, diz que com esse feitiço, o Naobito era o segundo feiticeiro mais rápido do mundo! Só perdendo, é claro, para o Satoru Gojo. E olha, isso não é mentira não. O Naobito demonstrou seu poder em um lugar fechado, mas o Naoya mostrou esse poder em uma área mais aberta. E mostrou que esse feitiço está em outro nível nas mãos dele. E bom, enquanto o Naobito estiver nos 24 quadros, qualquer coisa que ele tocar com a palma da mão terá que seguir os 24 quadros, e se não seguir, o inimigo será congelado em uma célula de animação de um segundo. Mesmo sendo um feitiço poderoso, ele não é invencível, tanto que o jogo conseguiu mandar o Naobito de base com 2 vulcões. Projeção e expansão de domínio do Naoya. Esse maluco tem o mesmo feitiço do Naobito, ele usa projeção também, mas ele tem um pouco de diferencial. Primeiramente, ele demonstrou que é super rápido, mas que falta bastante em força física. Ele deu 1000 socos no Chose e na Maki, mesmo assim não foram suficientes para derrotar e nem sequer desmaiar os dois. Mas na sua luta contra a Maki, ele demonstrou que quanto mais usar a projeção em sequência, mais rápido ele fica, isso mostrando em um lugar bem aberto. Mas outro problema dele é que ele é previsível. A Maki, com sua restrição celestial aprimorada, conseguiu perceber os padrões de movimento dele e dando um soco tão forte que quebrou o crânio dele. Mas ele só foi de base por uma facada nas costas pela mãe da Maki. Mas o desgraçado simplesmente volta, que nem William Afton. Se não quiser spoiler, pule para o próximo tópico do vídeo. Ele voltou como uma maldição, que é extremamente poderosa e rápida, e conseguiu rivalizar com a Maki, até conseguindo ativar sua expansão de domínio, o Palácio da Lua da Célula Temporal, que tem o formato de útero com olho. É bizarro. Nessa expansão de domínio, ele consegue atacar com linhas de filmes com o mesmo efeito do feitiço de projeção, só que ainda mais forte! Porque agora, quem for atingido, até as suas células terão que seguir os 24 quadros, ou seja, impossível de desviar. Mas, né, a Maki tá em outro nível nesse momento da história. Ela fica invisível dentro de um domínio, não sendo atacada pelo acerto garantido. Então, ela meteu a espada nas costas dele e ele finalmente foi pro inferno de vez. Coragem flamejante, técnica antidomínio do Og. Esse é desgraçado, amargurado bastante. Tem feitiços que é até bem simples na real. A coragem flamejante permite que o usuário criar uma lâmina flamejante. Ele conseguiu derrotar a Maki desse jeito, por conta da Maki ter levado a luta entre os dois, uma luta de espadachins, mas o Og não é um espadachim, e sim um feiticeiro. Assim, ferrando ainda mais o olho direito da Maki, deixando ela à beira da ilha de base. E outro feitiço dele é uma técnica antidomínio, ele cria um pequeno domínio próprio, uma barreira invisível mais apropriadamente. Com essa técnica, seu corpo ataca automaticamente qualquer ser vivo que entre em contato com sua própria energia amaldiçoada, sendo bastante rápido e bastante eficaz. Mas depois da ida de base da Mai, a Maki ficou tão forte e rápida que sua barreira foi completamente inútil. A Maki fez seu pai ficar igual aos corpos do Kenjaku. Punhos de mísseis de Jinichi, o irmão mais velho do Toji. Ele era um feiticeiro de grau 1 e era um cara bem forte em força física e tinha um feitiço extremamente forte e adequado para ele. Seguinte, ele era um músculo do time improvisado do Hanta e do Chojoro. Depois de conseguir limitar a movimentação da Maki, o Jinichi farmou um pouco de aura e ativou seu feitiço. Os punhos de mísseis. O usuário simplesmente consegue invocar dezenas de punhos gigantes do céu para meter a porrada na Maki, e seus punhos são tão poderosos que são capazes de destruir vários prédios gigantes em instantes. Mas bom, ele foi de base pela Maki, ele literalmente perdeu a cabeça. Olhar paralisante do Hanta. Ele não teve muito destaque, como uma boa parte dos Zenins. Seguinte, ele tem um feitiço extremamente útil e até poderoso. Ele tem o olhar paralisante. O usuário consegue paralisar qualquer um que vê
veja demonstrando isso na Maki, mas a mulher estava em outro nível nesse momento. Então o feitiço precisou ser mais agressivo, dando sequelas graves para Uranta, para continuar mantendo a Maki paralisada, ou só limitando a movimentação dela. Seus olhos começaram a sangrar, indo de base pelo peso da sua própria técnica. Manipulação de terra do Chojuro. Esse maluco teve menos tempo de tela que o Jinichi e Uranta. O feitiço dele é a manipulação de terra, permite ele poder ser um dobrador de terra. Também, né, olha o nome da técnica, paizão. Ele conseguiu formar 2 braços enormes de terra para tentar derrotar a Maki, mas ele foi de base bem rapidamente, só isso. Restrição celestial do Tsuguri. O neto do Yuta também nasceu com restrição celestial, então o maluco é extremamente forte fisicamente. Mas ele também usa uma espada com energia amaldiçoada infinita, que tem o diferencial das outras ferramentas amaldiçoadas. Tsurugi consegue focar a energia amaldiçoada, podendo ativar até mesmo técnicas amaldiçoadas, até usando domínios simples, que são mais garantidos do que um domínio simples de apenas um círculo. E bom, o garoto herdou o anel do Yuta, o que permite ele invocar a própria Rika para lutar ao seu lado e até podendo se fundir com ela, o que é muito louco! 10 sombras da Yuka. Como eu falei, tinha outro usuário das 10 sombras. A Yuka é neta do Yuta. E bom, diferente do Megumi, ela consegue invocar os poderes dos seus Shikigami sem precisar invocar eles diretamente. Pique o Sukuna invocando só a roda do Mahoraga na sua cabeça. E por falar em Mahoraga, ela também é bem forte, tão forte que ela conseguiu derrotar e subjugar o Mahoraga, podendo usar ele à vontade. Um grande agradecimento aos membros do canal, Vini, Stargills, Bruce Wayne e Igor. Valeu por poderem me ajudar e até o próximo vídeo aleatório. Falou!